Boa noite, desculpa, eu estava combinando com ele aqui o horário que tinha que terminar, porque no programa só colocou o horário de começar. E eu sempre brinco que a gente tem que cuidar, senão daqui a pouquinho você não tem uma... Ele deu uma palestra, o professor Márcio deu uma palestra sobre criacionismo, e eu não quero dar uma palestra sobre criacionismo. Eu não quero que ninguém saia daqui dormindo. Muito bem, meus amigos. Mas eu estou tranquilo, porque como eu vou dar um mini curso para vocês de filosofia e fé. Então, a hora que eu interromper não tem problema, porque amanhã eu continuo. Vocês entenderam? Então, se for 20 minutos que eu estiver aqui, 20 minutos a gente vai. Se for 40. Só alguém me mostra aqui o tempo, o time, tá bom? Quando faltar 10 minutinhos, me mostra aí, por favor. Filosofia e fé cristã. Bom, como é que começou esse assunto da filosofia? Quem que deu esse nome para a matéria? Ele é atribuído a Pitágoras. Pitágoras, uma vez, estava assistindo um espetáculo num teatro, e um rei, um tiranos, como diz em grego, virou para ele e falou assim: rapaz, mas você sabe tudo, né? Você é muito sofos, sábio. Então, Pitágoras havia dito: não, eu não sou sábio, eu sou um amigo da sabedoria. Eu não sou sofos, eu sou filosofos, filosofia. É a primeira ocorrência que temos do nome filósofo na história. E ele já dizia que a sabedoria plena e completa pertence aos deuses, mas aos homens pertence o desejo de amá-la ou desejá-la, tornando-se filósofos. Mas ainda demorou para que a filosofia se tornasse uma forma de pensamento. Na Alta Idade Média, você tinha a história do lápis philosophorum, que, na verdade, tinha a ver com a alquimia, aquela pseudociência que acreditava poder transformar metais em ouro. Eu vou fazer uma ponte aqui com a palestra do professor Márcio, só colocando uma nota de rodapé. Quando ele coloca assim, isso aqui não é ciência, é filosofia, ele está corretíssimo, eu assino embaixo. Mas é bom que nós distinguamos que há a boa filosofia e a má filosofia. Vocês entendem? Porque senão pode parecer algo assim, que tudo que não é sério, tudo que não é científico é filosofia. Não. Existem muitos pressupostos filosóficos que são coerentes. Mas como tem a boa medicina e a má medicina, tem a boa nova e a bad news, você tem também a boa filosofia e a filosofia errada, que é aquela baseada na falácia, que nós também vamos falar dela aqui. Eu vou dividir esse pequeno curso para vocês, que é um intensivão do que seria um semestre de aula de introdução à filosofia, em 2 momentos. Nesse que eu começo hoje, talvez vamos avançar amanhã ainda, sobre a história da filosofia, desde os gregos até a atualidade. Tá bom? Passando por todas as escolas e tudo. E, no segundo momento, para fecharmos, temas filosóficos sobre a existência de Deus, sobre a questão do sentido da vida, alguns temas que os filósofos tratam. Mas o que pergunta um filósofo? Se eu podia resumir, a principal contribuição da filosofia para você é que ela ensina a formular, fazer as perguntas corretas. E aprenda uma coisa: se você sabe formular a pergunta correta, você está no rumo certo. Não sei quantos aqui estão fazendo trabalho de TCC, ou dissertação de mestrado, ou tese doutoral. Vou dar a dica para você. Muitas vezes um aluno chega para a gente e fala assim: eu quero fazer um trabalho de mestrado, de doutorado, ou TCC na graduação. Tá. Eu quero fazer um trabalho sobre isso. Não tem o menor interesse em ler. Vamos pegar um exemplo qualquer. Pegar a área da biologia. Eu não entendo nada, vou criar um exemplo aqui fictício, viu, professor Márcio? Eu quero fazer um trabalho sobre a célula. Eu tenho certeza que nenhum biólogo vai ter o menor interesse em ler o seu trabalho. Mas se você falar o seguinte: eu quero fazer um trabalho mostrando por que a mitose não acontece sob determinada circunstância, aí já começou a ficar interessante. Porque você desenvolveu um problema. Então, a dica para você começar qualquer trabalho acadêmico é: pegue aquele tema que você está se apaixonando e transforme-o num problema que seja respondível pelo método científico e que seja interessante para a comunidade. A dica é essa: 3 coisas. Fácil, né? Pegue o tema e transforme-o num problema. Você não vai fazer um trabalho sobre a educação. Pegue um problema da educação e tente respondê-lo pelo método acadêmico. Segundo, que seja respondível pelo método acadêmico. Querer saber quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete, você não vai descobrir. E também querer saber por que sua avó tinha uma encravada também não vai ser uma coisa que interessa a comunidade científica.
alguma coisa seja respondível pelo método acadêmico e que seja interessante à comunidade científica. Então, há várias perguntas que podemos fazer. Qual a natureza da realidade? O que significa ser humano? Podemos, por exemplo, o professor Márcio falou aqui, como biólogo eu digo, todos somos animais, somos criados no mesmo dia, está certo. Então, por que a vida de um ser humano vale mais do que a de um cachorro? Por que a vida de um homem vale mais do que a de uma pulga? O que significa ser humano? Podemos ter certeza a respeito de alguma coisa? De onde viemos? Para onde vamos? O que estamos fazendo aqui? O que creio é realmente a verdade? A minha percepção de mundo é real ou ilusória? E agora vem de novo outra interrupção. Talvez algumas pessoas que não gostem muito da área filosófica vão dizer assim, isso é coisa para louco. Por que eu vou ficar perdendo tempo com isso? Eu não quero saber desse negócio, não. Deixe-me revelar uma coisa para você. Quer você queira, quer não, você é um filósofo. E mais cedo ou mais tarde, você vai se descobrir fazendo perguntas filosóficas. Mesmo que você odeie a filosofia. Quer ver um exemplo? Olha essas passagens da Bíblia aqui. Eu vou ler aqui no PowerPoint para a gente ganhar tempo. Eu ia ler na Bíblia, mas vou ler aqui. Eclesiastes 7, verso 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Olha que passagem mais esquisita da Bíblia. Melhor é ir à casa onde há luto do que a casa onde há festa. Isso parece uma coisa ridícula, mas está na Bíblia. Mas imagine alguém falando assim, rapaz, galera, vai ter um maior funeral lá na casa do Vadinho, vamos? Hashtag tô dentro. Não tem isso. Chega lá no velório, lá todo mundo lá trocando WhatsApp, lá, beleza, beleza. Qual que é a senha? Respeite o morto, tudo junto? Não é assim. O que a Bíblia quis dizer que é melhor ir à casa onde há luto? Ninguém em sã consciência gosta de ir a um cemitério. Sabe por quê? É porque quando você está numa balada com amigos, você não vai ficar pensando no sentido da vida. Quando seu time de futebol ganha o campeonato, você está lá gritando, você não está pensando no sentido da vida. Agora, quando alguém que você ama muito chega para você e fala o seguinte, o médico trouxe o exame para mim, eu estou com câncer. Você para pensar. Você ficou sabendo? Morreu fulano de tal no acidente. Por isso que a Bíblia fala, melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz bem o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. O que a Bíblia está pregoando aqui não é um sentimento de masoquismo, todo mundo que gosta de sofrer agora, são os ideais de Deus. Não, eu repito para você, ninguém para pensar na realidade da vida com um copo de cerveja na mão, comemorando o campeonato de futebol. Ninguém para pensar na vida no carnaval. Mas quando você recebe uma notícia de desgraça, de morte, de perda de emprego, de alguém que destrói você, você começa a pensar. Quando você está na fossa, você começa a pensar. Você se torna um filósofo. Você pensa assim, o que eu estou fazendo aqui? Quando você está diante da natureza, fascinado, você de novo se torna um filósofo. A própria Bíblia coloca assim, eu te louvarei, Senhor, porque de um modo admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma sabe muito bem. Salmo 139, 14, quando você vê aquele monte de besouro lá, trocando de cor, aquela coisa assim, qual que é o propósito de tudo isso? E Platão e Aristóteles, ambos já diziam, Platão primeiro, a admiração é a verdadeira característica de um filósofo. Logo, a filosofia não poderia ter outra origem senão esta, a da contemplação. E Aristóteles, em todos os tempos, os homens sempre começam a filosofar a partir da admiração. E aqui vem a minha grande preocupação, e eu fico feliz que quase sempre, Márcio, as palestras se encaixam. Então, assim, nós não combinamos, não sabia o que ele ia falar, mas muita coisa eu pego de ponte. Falei, pode ficar tranquilo. Eu nem sei o que você vai falar, mas vai dar para fazer ponte. E quando ele falou assim, como é que está a situação moderna, citando Nietzsche, citando Darwin, citando Malthus e tudo mais, o que hoje estão roubando de vocês, eu vou falar mais ou menos sobre isso. Amanhã eu vou falar sobre um experimento, eu não sei se o Márcio vai poder estar aqui, que foi até um psicólogo e um biólogo que levaram sobre o ralo comportamental, que explica com ratos em laboratório, que explicam muito do comportamento humano. Mas eu quero antecipar um pouquinho que hoje estão roubando de você
a capacidade de admirar, de refletir, de filosofar. Quando eu era criança, criança tinha medo de escuro. Hoje tem medo do silêncio. Por que tem medo do silêncio? Por que a balada tem que ser de noite e com a música muito alta? Será que não dá para curtir com a música um pouco mais baixa de dia? Por que se você pegar uma balada e colocar numa praia com sol quente não funciona? Tem que ser num lugar completamente fechado com luz artificial, sendo que a luz do sol é muito melhor. Por quê? É porque o ambiente não é para você pensar, é para você se soltar e fazer o que estão mandando. Por isso que tem bebida, música alta, eletrizante, porque não querem que você pense. Não, é curioso, a religião é acusada pelos ateus, pelos críticos, de alienar as pessoas. Mas o que eu estou vendo é o contrário. Quem está alienando não é a religião, é o Big Brother Brasil. Porque aquilo é um lixo. Mas eu sei que se eu colocar no Instagram que aquilo é lixo, eu vou ganhar um monte de pedrada. Mas é lixo. E eu estou notando um grande desafio. Quantos são professores aqui? Deixa-me saber aqui. Eu vou falar uma coisa aqui, eu espero que vocês compreendam a minha fala. Eu também sou professor, há mais de 20 anos. Eu não acredito que hoje o problema seja a falta de cultura dos jovens, não. E eu sei que você deve estar pensando assim, Rodrigo, que ridículo falar assim. É lógico que é falta de cultura. Os meninos não sabem nada. Não. Pelo contrário. Faça um teste surpresa sobre Game of Thrones. Todo mundo gabarita a prova. A exceção. Faça sei lá, sobre a novela que está passando, sobre o Oscar, quem ganhou o Oscar, quem perdeu o Oscar, quem tirou, quem entrou na casa, quem saiu da casa, quem está passando malhação, quem deixou de passar. Faz um quiz sobre isso e, olha, 90% da juventude vai gabaritar, de cima a baixo, não precisa nem de estudar. Sabe tudo. Pede para cantar o hino nacional, não sabe. E quando o governo coloca e vai filmar, reclamam, que é a volta do militarismo. Mas pede para cantar as músicas do Zeca Pagodinho, sabe todas. Então eu vou falar com vocês. O problema hoje não é falta de cultura. Os jovens são muito cultos. Eles entram em sala como verdadeiros PhDs em cultura inútil. Aí o papel do professor é muito mais complicado, porque não é você chegar e colocar conhecimento numa mente que está ali para receber. Você tem que fazer o papel daqueles psicólogos que vão trabalhar com acumuladores. Sabe o acumulador que vai colocando um monte de coisa em casa? Aí chega o design de interiores, mas não adianta, ele não tem nem como mexer em nada. Primeiro tem que tirar todo aquele lixo para depois limpar a casa. Só que além de tirar o lixo já ser um processo trabalhoso, tem um segundo agravante. Qual que é? Vamos ver, o que vocês adivinham? Quem já viu esses programas de acumuladores? Qual que é o agravante, além de tirar o lixo, que já é complicado? Convencer a pessoa a se desfazer do lixo. Então esse é o problema com os jovens hoje. Convencê-lo a tirar um pouco de Game of Thrones da mente para colocar a história de Getúlio Vargas do Brasil é muito complicado. E se for Bíblia, pior ainda. Na época do Pokémon, alguém até colocou, achar Pokémon é fácil, eu quero ver achar Abacuque. Quer dizer, esse aqui é o problema, querem tirar da gente, né? Então, quer você queira ou admitir ou não, todos nós somos filósofos, e mais cedo ou mais tarde você será assaltado por situações na vida que vão colocar você para pensar, para questionar. Nós somos mentes em construção, inquietas, querendo sempre saber o porquê, buscando o significado das coisas. As artes são apenas uma maneira de significar a vida. E se eu poderia, Márcio, traçar um paralelo não biológico, mas filosófico entre nós e os animais, eu digo, os animais não procuram o significado da vida. Tanto é que os animais não fazem arte. O ser humano faz arte. Como os animais não fazem arte, Rodrigo, e a casa do João de Barro, e a colmeia, isso não é arte. Arte é dar significado. Eu nunca vi um animal fazendo um santuário onde o outro foi morto. Nós fazemos uma praça. Se houve um atentado à bomba, daqui a pouco eles constroem uma praça. Fazem um monumento. Teve um acidente de carro lá, morreu uma menina de 12 anos, eles colocam uma cruz. Fazemos poesia.
música para quem morreu, memória, colocamos estátuas. Nós temos aqui as estátuas dos reformadores de Calvino e tudo mais. O ser humano, ele quer significar a vida, ele quer mostrar um significado. Esse talvez é a diferença entre nós e os animais. Olha essa foto, por exemplo. É uma foto de propaganda. Mas o que é a propaganda, o que o marketing coloca? Né? De novo, o Márcio falou aqui, né? O Gol só vai mudando a saia, mas está lá o Gol. Mas o que convence você a comprar o Gol que mudou a saia? É isso aqui. E o que isso aqui está te prometendo? Uma felicidade eterna. Dá para se segurar na mão. Ali não tem problema de inflação, ali não tem problema de alta do dólar, aqui não tem problema de depressão. Eles nunca vão nem cair. E é isso que a gente quer segurar os momentos felizes, mas não conseguimos. E eu vou dar um exemplo, já que eu falei quando a tragédia ali bate, só pegar um copo d'água para mim, por favor. Quando a tragédia chega para você, essa foto aí foi tirada no gueto de Varsóvia. Obrigado, viu? E por minhas relações com Israel, o assunto do Holocausto é um assunto que mexe muito comigo. E uma vez eu estava no museu em Richmond, do Holocausto, e foi terrível a ver as cenas ali, aquela coisa. E tinha um momento desse museu que você entrava num buraco assim e passava num túnel. O túnel deveria ter um pouco mais alto do que isso aqui, ó. Você tinha que passar agachado assim. E lá no meio do túnel, escuro, tinha uns 4 bonecos adultos, 4 ou 5 bonecos adultos e mais um de uma criança. E a criança em pé assim, com uma bexiga murcha na mão. E os 4 adultos sentados. E eu li a história que ali era o retrato de uma família de judeus que ficou durante meses e meses escondida num túnel subterrâneo de uma fazenda em situações deploráveis. E a única coisa que eles tinham é ficar contando histórias para os outros, tinham que ficar no escuro, porque não tinha energia elétrica lá embaixo, não podia acender fogueira, porque senão o ar complicaria e tudo mais, e às vezes quase que morriam congelados, às vezes acendia um fogo assim, mas tinha que apagar logo. E a criança que estava lá, a única coisa que ela tinha era uma bexiga feita de pele de porco. E quem sabe as leis de comida kasher do judaísmo, sabe, porco, mas era o que o menino tinha para brincar, uma bexiga feita de entranhas de porco. Quando eu saí daquele buraco ali, eu falei, nossa, que coisa terrível. Aí tinha um senhor bem de idade sentado assim, falou, me conta aqui, o que você viu lá embaixo? Aí eu falei, uma situação triste, eu vi isso. E qual que era o tamanho dos bonecos? Assim, mais ou menos. Tudo. Qual que era a cor do cabelo do menino? Eu falei, era assim e tal. Tá, mas o que mais que você viu? E quantos eram? Qual era a roupa deles? Eu pensei que aquele senhor não podia entrar, e eu falei, pai, agora está perguntando demais, né? Eu falei, é isso, não sei mais o que dizer. Eu também estava meio emocionado. Ele falou, não, tudo bem. Você fez bem o dever de casa. E chegou no meu ouvido e cochichou assim, eu sou aquele menininho. Pena que na época que teve esse episódio não tinha o celular ainda. Senão eu queria ter tirado uma foto com aquele senhor. Então a vida chega com esses negócios que você começa a perguntar por quê. Aí você se torna um filósofo, mesmo odiando a matéria na faculdade. Então aqui, por exemplo, no gueto de Varsóvia, teve o caso de uma mulher, criança, que estava ali, porque sabe, os alemães primeiro eles cercaram o gueto, as pessoas ficavam dentro ali, e começavam a passar fome, e o nome dela era Henrietta Braun. Henrietta Braun, ela era uma criança ali, e ela, olha o rosto desse menininho aqui com medo. Olha os soldados, olha os nazistas aqui atrás. Isso aqui eram soldados poloneses, e aqui atrás soldados nazistas. Olha o medo dessa criança. Você perdeu tudo ali. E Henrietta Braun, ela sobreviveu ao campo de concentração, e ela veio para o Brasil, ela é uma senhora que mora no Rio de Janeiro, e um dia ela viu uma cena que mexeu muito com ela. Ela viu um gato preto saindo do gueto, passando pelos soldados, espreguiçando no sol, lá fora, depois vinha e voltava para o gueto. E ela pensou, puxa vida, se um humano judeu passar, ele vai ser fuzilado, mas o gato pode. E ela escreveu esse verso aqui, ó. Um felino pode sair e entrar no campo de concentração a qualquer momento, mas um ser humano que chora, ri, pensa, ama,
não pode fazê-lo sob a pena de perder a própria vida. Por quê? Porque eles são alemães e eu sou judia. Ó Deus misericordioso, por que não me fizeste um gato? Isso é filosofia. E quando você está sofrendo, você começa a fazer essas perguntas. Você se torna um filósofo. Você começa a querer procurar o porquê do sofrimento. No Brasil, quando os negros foram tão massacrados, você sabe que Castro Alves escreveu: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é delírio ou se é verdade, tanto horror perante o céu. Entendeu porque que a Bíblia falou é melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há festa? Não é que é proibido a casa da festa, mas é que é na hora do luto é que você para pensar sobre a sua vida. É quando a tragédia bate que você começa a se tornar realmente um filósofo, porque você é um ser em busca de significado. E amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre esse significado. Outra vantagem de procurar ser um filósofo, de conhecer a filosofia, é para você não ser enganado com essas correntes como as que foram apresentadas aqui. Olha, por exemplo, esse quadro. Vocês acham esse quadro bonito? Você tem medo de responder? Não, não é nenhuma pergunta capciosa. Acham bonito o quadro? Sim? O que esse quadro diz para vocês, por exemplo? O que esse quadro diz? Bom, já vou dar uma pista. Vou dar a primeira... Já que acabamos de falar de criacionismo, o quadro indica que tem um Criador. Concorda comigo? Esse quadro não surgiu do nada. Então a primeira coisa é que esse quadro me diz que tem um Criador. E o que esse quadro pode dizer do Criador, da pessoa que pintou esse quadro? O que vocês acham? Olhem bem o quadro. Tentem fazer uma... Detalhista. É alguém detalhista. O que mais? Hã? Gostava da natureza. E esse? Hã? Depressivo? Depressivo, melancólico. Hã? Sensível. Sensível. Também sensível. O que diz para vocês? Não consegue dizer muito? E esse, então? O que é que esse quadro diz de quem fez? Hã? A pessoa estava triste. Porque o cachorrinho está com o olhar triste. Mas o que mais? Uma pessoa que estava triste, o que mais? Gosta de cachorro. Quem gosta de cachorro? Gente boa, geralmente, né? E esse? O que é que diz da pessoa que fez? Hã? Religioso. Terno, alguém terno. E esse? Hã? A maravilha da natureza, admirava a natureza. Muito bem. Agora vejam qual que é o perigo de nós não termos um conhecimento filosófico das pessoas que estão nos apresentando as ideias. Olha o perigo de conhecer apenas as ideias sem conhecer a pessoa que fez. Vocês deram várias informações aí sobre os autores, né, dos quadros. Os primeiros quadros de mulheres foram pintados por uma freira, irmã Maria Isabel Guerra. Ela que pintou aquelas mulheres todas sentadas ali. Ninguém podia imaginar que uma freira ia pintar mulheres. Não é isso? E quem pintou os outros quadros que vocês acharam meigo, gracinha? Adolf Hitler. Quando eu pego esse exemplo aqui dentro da área de criacionismo, eu digo assim, a natureza pode me falar muita coisa a respeito de Deus, mas ela não diz tudo. O conhecimento da natureza é limitado. Ela só me diz que ele é detalhista, que ele é tal, mas não diz se ele me ama, se ele é uma freira ou se ele é um firra. Agora, traduzindo para a área de filosofia, conhecer o quadro sem conhecer o autor é muito perigoso, que você pode estar se encantando por algo que um psicopata fez. E antes que alguém fale assim, tá, Rodrigo, mas o fato de ter sido Hitler que pintou o quadro não põe demérito no quadro, continua sendo um quadro bonito. Nem sempre.
Porque, às vezes, o psicopata, o doido, naquela arte dele, ele está colocando de maneira subliminar algo para você pensar, para fazer a sua cabeça. Nada é de graça. Nada é de graça. Vocês entendem? Esse que é o problema. Então, as pessoas hoje não querem saber quem fez. E eu fico notando aí, hoje nós temos alguns filósofos de almanaque aí que nunca leram os teóricos, que hoje a juventude não está lendo mais os clássicos. As pessoas não leem os clássicos. Não leem. Não leem. Nunca leram Dostoiévski, nunca leram Marx. Falo do Capital de Marx, nunca leu Marx. Marx era um camarada tão falido que eram capitalistas que ajudavam a manter o apartamento que ele tinha em Londres porque ele não conseguia pagar as contas dele. Um teórico de economia que não conseguia se autossustentar, porque os amigos o ajudavam, daqui a pouco ele entrava numa dívida de novo. E é esse Marx que é tão aplaudido nas faculdades de sociologia aí, como sendo o salvador da pátria. Falar um pouquinho sobre fé. Um outro problema, já que é filosofia e fé, eu estou dando uma introdução para entrar na história da filosofia, tá bem? Um outro problema sobre a fé que nós temos é que muitos cristãos pensam que a fé é algo que evita a evidência. Muitos religiosos pensam assim, aliás, o tipo de elogio, entre aspas, que mais me deixa angustiado é quando chega um crente para mim, um religioso qualquer, e fala assim, nossa, eu gosto muito do seu programa. Assim, ele é bom para quem não tem fé, porque para a gente que tem nem precisaria, né? Eu acho que é o contrário. Mesmo eu preciso ter fé, mas muita gente pensa que a fé e a evidência são coisas antagônicas. Quem tem fé dispensa a ciência. Ciência ou religião? Qual que você escolhe? Como se fosse... Isso aqui é um falso dilema. O problema é que alguns pegam essa passagem da Bíblia e interpretam errado. Até os ateus, que também falam assim, os crentes trabalham tudo com Deus das lacunas, não precisa de ciência, tudo é fé, fé, fé. Olha o que a Bíblia diz. Qual a definição de fé que está na Bíblia? Ora, fé é a certeza das coisas que se esperam. De fatos que não se veem. Então, com base nessa definição bíblica, muita gente pensa assim, olha, a fé é a certeza do que você não vê. Mas espera aí, se a fé é a certeza do que eu não vejo, isso aí vale para qualquer coisa. Eu posso defender qualquer história, qualquer conceito absurdo aqui, e você tem que aceitar pela fé. Até a crítica que você fez ao evolucionismo perde o sentido. Porque o evolucionista pode jogar essa distorção do conceito de fé que predomina no mundo cristão e falar o seguinte, você está questionando o quê? Eu não tenho evidências para apresentar que a vida veio de não vida. É impossível, mas eu aceito pela fé, igual você aceita que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Também é impossível, agora eu estou fazendo o papel do filósofo ateu. É impossível biologicamente uma mulher virgem dar à luz a uma criança. Mas você acredita que Maria estava virgem quando deu à luz a Jesus. Se você pode acreditar que Maria, virgem, deu à luz a Jesus, por que eu não posso acreditar que vida vem de não vida? É pela fé. Gente, eu estou fazendo esse papel aqui, é só para vocês entenderem um exercício mental de como é que seria você exposto a um professor cético e ateu. Então eu coloco essas coisas para provocar. Vocês entenderam a aparente refutação que eu daria à fala do professor Márcio aqui? Ele falou, olha, é um absurdo, você citou aqui o autor, né? Vida é impossível, mas eu creio mesmo assim. Olha, também é impossível biologicamente, você é biólogo, é impossível biologicamente que uma mulher virgem dê à luz a uma criança sem o espermatozoide masculino. E você acredita que Maria deu à luz a Jesus. Você acredita pela fé, eu também. E aí? Como é que vocês responderiam? Tá bom então? Vamos terminar por aqui a palestra? Agora ajoelhou, tem que rezar, né? Deixe-me primeiro, antes de responder essa problemática que eu levantei aqui, levantar a lebre com vocês do que é fé realmente e que esse versículo é mal interpretado. Na verdade, quando diz no grego a fé é a certeza, a palavra fé em grego é a palavra pistis. E se você for a um bom dicionário de grego, você vai ver que a palavra pistis significa confiança que advém de uma possibilidade, certeza que vem, confiança que vem de uma possibilidade de confiança. Tá certo? É uma possibilidade, você tem que verificar se aquilo é possível ou não. E quando fala fé a certeza, no grego está pistis estin hypostasis.
A palavra hipóstasis, em grego, é a palavra para certificado de compromisso. Eu vou explicar para vocês o que é certificado. Estão vendo essa placa aqui? Isso aqui é uma hipóstasis. O que é isso? Quando um soldado romano trabalhava no exército romano, ele recebia uma placa com a chancela do imperador. E essa placa, geralmente de bronze ou de latão, era a garantia de que quando ele se aposentasse, ele teria um soldo do governo de Roma e um pedaço de terra para lavrar com a família dele. Então, todas as vezes que ele labutava no exército, porque ser um soldado romano também não era fácil, os romanos eram baixinhos. A estatura média de um romano era 1,63 m. Eles eram baixinhos. E toda a armadura de um romano era coisa de quase 30 quilos. Então imagina você andando com tudo aquilo ali, marchando. E por que o soldado romano ficava firme? Ele tinha guardado nas suas coisas ali a hipóstasis, que era o nome desse documento que o imperador dava, que garantia para ele que quando ele se aposentasse do exército, ele teria um soldo do governo e um pedaço de terra para lavrar com a família dele. O soldado, se vivesse, se vivesse. Mesmo assim, nenhum soldado desistiu, deserdava por causa do medo da morte. Ele confiava. Algum soldado romano já tinha visto a propriedade que ele ia receber? Não. Ele já morava na terra que ele ia ter? Não. Mas ele acreditava piamente que ele teria aquela terra. Por quê? Porque ele tinha um certificado. E o que dava valor para o certificado? A chancela do imperador. O imperador tem lastro. Eu não sei qual é o nome do dono da Sesumar, do acionista majoritário. Wilson Matos. Se o doutor Wilson Matos chegar para você e falar o seguinte: você tem uma bolsa de estudo lá, 100%. Ele assina um pedaço de papel, fala assim: olha, leva na tesouraria e fala que foi eu que mandei. Você vai acreditar ou não? Por quê? O que deu valor àquele pedaço de papel? E se for com a minha assinatura? O que dá a diferença entre a minha assinatura e a dele? A dele tem lastro. E o lastro gera confiança. Por isso você acredita. Então, quando a Bíblia fala em Hebreus, ora, a fé é a certeza, está escrito o seguinte: a fé é a certidão. A certidão. Entenderam? A hipóstasis, o documento daquilo que se espera. É a convicção daquilo que você não viu, mas você acredita porque tem lastro. E se você ler o resto do capítulo lá de Hebreus 11, você vai ver que os exemplos que o autor dá são sempre de pessoas que morreram sem alcançar a promessa. Abraão, que aguardava a terra e tudo, todos eles morreram sem alcançar a promessa, mas morreram antevendo. Por quê? Porque quem deu a chancela tinha condição de fazer isso. Vou esclarecer isso de maneira mais clara. O mesmo capítulo de Hebreus 11, verso 6 diz: sem fé é impossível agradar? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todo aquele que dele se aproxima, que se aproxima de Deus, creia que ele existe. Aí já tem um problema. Eu tenho que ir a Deus crendo que ele existe. Aí, de novo, eu vou fazer o papel do ateu aqui. Rodrigo, é complicado. Se eu colocar uma placa aqui, todos que vierem aqui vão ser curados, mas você tem que vir acreditando. E se você não for curado, não é porque eu sou um charlatão, não. É porque você não teve fé suficiente. Onde é que está o método científico aí? Se eu já tenho... Eu não posso ir lá... Olha, eu vou olhar para o microscópio já sabendo que vou encontrar esse resultado. Eu creio que vou encontrar esse resultado. Por que você tem que ir até Deus crendo que ele existe? É simples. Piste, já falei, né? Garantia que advém de uma possibilidade de confiança. É a palavra fé em grego. A resposta é a seguinte. Quando você vai até um banco para pegar um empréstimo,
Você está precisando, por exemplo, do FIES, ou sei lá, ou financiar uma casa, ou está começando um negócio, você vai até o banco tentar um empréstimo. Eu pergunto a você, você tem certeza absoluta que você vai sair do banco com o dinheiro na mão? Não. Mesmo assim, você vai ao banco. Por que você vai mesmo assim? Porque existe a possibilidade de você sair com dinheiro. Seria muita estupidez você desistir de ir porque você não sabe se vai sair com dinheiro. E por que você vai pedir dinheiro ao banco e não ao cemitério? O que te dá a garantia? Outras pessoas já foram e voltaram. E eu nunca soube de ninguém em sã consciência que foi ao cemitério e voltou com dinheiro no bolso. Nunca soube disso. E olha que eu trabalho com arqueologia e já escavei cemitério. Já encontrei até moeda grega, mas nada que me fizesse ficar rico. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Então, quando você vai até o gerente, você vai com fé. Você vai com fé, crendo que você tem a possibilidade de pedir. Senão você não iria. E você vai ao banco e não ao cemitério porque você tem o depoimento de pessoas. Agora veja que está em Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso de pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós temos uma nuvem de testemunhas. Ou seja, você tem um monte de pessoas acadêmicas, de alto calibre mental e intelectual, que foram a Deus e voltaram transformadas. Então, ainda que você não saiba se vai funcionar com você, vale a pena tentar. Por isso que você tem que ir crendo que existe a possibilidade de você. E o que eu faço com a dúvida? Bom, eu tenho uma boa notícia para você. O livro que mais incentiva você a ter dúvidas é a Bíblia. Não é a dúvida que é a oposição da fé. Olha bem, ponham-me à prova, diz Malaquias 3, verso 10. Isso é muito científico. Faça um teste. Vamos refletir juntos. Isaías 1, verso 18, ou como está na tradução antiga, vinde arrazoemos, quer dizer, vamos colocar o nosso pensamento, vou colocar as minhas razões, você coloca a sua. O Novo Testamento, eu tenho uma gama de textos me aconselhando a crer, a testar ou examinar criticamente todas as coisas, antes de acreditar apressadamente nelas. Jesus fala, vede que ninguém vos engane. Não acredita numa coisa só porque os antigos falaram, não. Eu sei que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Não se põe vinho novo em odres velhos. Esqueça a velha tradição. Eu não posso acreditar uma coisa só porque o líder falou. Pedro alerta quanto a não acreditar em falsos profetas, falsos líderes, falsos mestres. Então a Bíblia é que coloca você para questionar. Agora, cuidado. Existe uma diferença entre ser crente e ser crédulo. Quem já leu Machado de Assis, lá tem o Rubião, que é o personagem do Quincas Borbas, e o Machado de Assis. Interessante que o Rubião acaba, embora o Quincas Borbas, que é o nome do romance, mas o que rouba a cena é o Rubião. E o Machado de Assis descreve Rubião como o sujeito mais crédulo do que crente. Isso é uma coisa importante. No dicionário, crédulo é diferente de crer. O crédulo é aquela pessoa que acredita em qualquer coisa, sem evidência, sem nada que consubstancie o que ele está querendo. Então você, para crer, você pode sim fazer perguntas honestas. Abraão na Bíblia é o pai da fé. E quando Abraão abre pela primeira vez a boca na Bíblia, é para colocar uma dúvida. Como será isso, Senhor? Então Deus quer que você faça perguntas honestas. Deus te dá essa liberdade. Agora, então, como é que eu estabeleço a diferença entre a fé genuína e a crendice? Como é que eu me torno crente não crédulo? É simples. Vou dar um exemplo para você. Eu estou num prédio pegando fogo. Tá bom? O prédio está pegando fogo, aquela coisa, eu desesperado, porque o meu instinto de sobrevivência, eu quero sair daquela situação. E eu vejo que tem uma porta lá. A minha tendência é qual? É ir para a porta. Mas na hora que eu estou indo para a porta assim, vem do meio da fumaça aqui atrás, um homem com o uniforme do Corpo de Bombeiros.
Ele está com aquele capacete vermelho, uma machadinha na mão, e ele fala, não, não vá para lá, não vá para lá, vem comigo. Se eu for inteligente, o que eu faço? Obedeço. Eu tenho todas as respostas do que ele está mandando eu fazer? Dá tempo de sentar e dar uma de intelectualóide? Não, espera aí, vamos discutir. Qual o seu plano? Por que eu tenho que ir por lá? Não dá tempo disso. Se eu for inteligente, eu vou obedecer. Eu não tenho todas as explicações, eu não tenho todas as respostas, mas eu sei que é mais inteligente obedecer. E eu vou atrás dele, eu desisto do meu instinto. E ele quebra uma vidraça assim e fala comigo, pula. Dá medo. Acrofobia. Mas se eu for inteligente, o que eu faço? Eu pulo. Por que eu obedeço? Porque eu sei que o bombeiro é treinado para tirar pessoas do incêndio. Agora vamos mudar a história. Eu estou de novo indo para aquela sala lá, e de repente vem uma menina esquizofrênica. Que eu sei que ela é esquizofrênica. Rodrigo, não vai para lá não, não vai para lá não. Pule comigo, vamos para cá, vamos morrer juntos. E eu desisto de ir para vir correndo atrás do caminho para pular junto com ela. Aí o que eu sou? Esquizofrênico, um louco. Aqui, se você entendeu essa parábola, você entendeu a diferença entre crença e crendice, entre ser crente e ser crédulo. Eu não tenho certeza absoluta que o bombeiro vai conseguir me salvar, mas das opções que eu tenho, aquela é a melhor. E por que eu tenho aquela opção a favor do bombeiro? É porque antes de estar, agora que você vai entender o papel da evidência, antes de estar na situação do incêndio, eu aprendi racionalmente que bombeiros são treinados para salvar pessoas do incêndio. Eu vi cenas de bombeiros salvando pessoas do incêndio. É conhecimento comum que os bombeiros são treinados para aquela situação. Esse conhecimento prévio me salva na hora que eu tenho que obedecer pela fé, sem ter as respostas que eu preciso. E com a menina não tem nada disso. Então, no primeiro caso, com o bombeiro, eu estou realmente acreditando pela fé. No caso da menina, é pelo desespero. Eu estou agarrando qualquer coisa que aparece. Entendeu? Qualquer coisa que aparece. É a diferença entre você conhecer uma menina, gostar, namorar, ou agarrar uma menina no carnaval e descobrir depois que é um homem. A evidência te livra de beijar um gay. Entendeu? Você conhece. Você sabe. É uma certeza para longe de qualquer questionamento? Não. Relacionamentos às vezes não dão certo. O bombeiro às vezes falha. Mas ainda que haja uma margem de erro, é mais sensato confiar no bombeiro do que numa menina esquizofrênica no meio das chamas. Então a mesma coisa com Deus. Eu não tenho todas as respostas. Eu não tenho todo o conhecimento. Mas eu tenho as evidências suficientes para que eu reconheça a voz dele. Quando ele fala, filho, vem, eu vou. Para terminar aqui, para dar um intervalo para amanhã, eu também quero falar da palavra fé em hebraico. Aqui aparece a palavra el emuná, que é a palavra mais próxima de fé que nós temos em hebraico. Não é bem a palavra fé, é mais a palavra firmeza, mas é o que traduz por fé. E essa palavra fé em hebraico, ela dá a entender assim, imagina que você está no meio do mar, você não está aguentando mais nadar, está dando cãibra, o navio naufragou e você vai morrer afogado. De repente passa um tronco de árvore, o que você faz? Se agarra com força. Isso em hebraico é esse ato de agarrar com força, você agiu, você teve uma emuná, uma firmeza. Você se agarrou com emuná, com firmeza. E é da palavra emuná, firmeza, que vem a palavra amam, firme. E da palavra amam vem a palavra amém. Nisso eu me agarro, nisso eu creio. Mas só pode se agarrar a uma coisa quando você tem evidência prévia de que aquilo pode flutuar. Se eu não tenho o menor conhecimento que aquilo pode flutuar, eu não vou agarrar com aquilo. Por isso que o conhecimento é importante e faz parte da fé. Então aqui você já entendeu a relação entre razão e fé, entre evidência e crença. Amanhã,
Amanhã, então, nós vamos falar sobre os começos da filosofia. Eu vou começar a descortinar com vocês como é que a filosofia começa na Grécia Antiga. Vamos passar as escolas de pensamentos pré-socráticos, depois passar ao próprio Sócrates, Aristóteles, vou entrar um pouquinho lá em Pirro, fazer uma diferenciação entre a filosofia hebraica e a filosofia grega, que a Bíblia foi escrita com a mentalidade hebraica, e vamos começar a entrar na Idade Média e tudo, até chegar ao tempo moderno. Vou fazer uma síntese assim da história da filosofia. Hoje foi só uma introdução, tá bom? Só a introdução. Oi? Amanhã. Você acha que eu sou bobo? Eu faço televisão, meu filho. Tem que criar suspense. Será que Judas trairá Jesus Cristo? Não perca. Amanhã, e todo mundo volta. Tá bom amanhã? Tá certo? Muito obrigado, pessoal. Que Deus abençoe cada um de vocês, viu? Muito bem. Obrigado, Rodrigo, pela palestra. Amanhã nós vamos estar começando, então, às 9 horas. Então, se você quiser e puder chegar uns minutinhos antes, para já separar o seu lugar, garantir o seu lugar, porque, como vocês viram, está bem lotado. Teve algumas pessoas com dificuldade de achar alguns lugares vagos. Esteja alguns minutinhos antes, para 9 horas, a gente começar as palestras, tá bom? E outro recadinho para o pessoal, calma aí, para o pessoal que ainda não pegou a pulseirinha, a nossa equipe vai estar na mesa agora, ali no final. Vão lá no final, peguem sua pulseirinha, pois amanhã só entra aqui com pulseirinha, tá bom? Certinho? Muito obrigado e uma boa noite.